Eu costumo falar que depois que a gente participa do Perspectivas, a gente nunca mais lê a Bíblia igual, né? Alguns salmos, assim, que passam batidos, principalmente salmos, a gente lê muito centrado na gente, né? Deus me ajuda, tô com um problema, vou ler um salmo, fala comigo, né? E a gente começa a ler completamente diferente os salmos, quando falam de povos, de todas as tribos. O exemplo que eu costumo dar é o Salmo 100, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os povos da terra, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a eles com cânticos. Eu pensava que esse salmo era para mim, né? Eu preciso celebrar com júbilo ao Senhor. Mas o salmo é celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, né? Quem são todos os moradores da terra? Né? Todos os povos da terra. Então a gente começa a ler todas as coisas com uma outra perspectiva. Não é sobre mim. É sobre Deus ser adorado por todos os povos, né? Então, mas eu tenho a ver com isso, né? Porque eu preciso cooperar para que seu nome chegue em todos os povos. Então, a primeira é a perspectiva bíblica, a segunda é a perspectiva histórica, é como a igreja avançou ao longo desses 2000 anos para cumprir o ID de Jesus. Então, a gente vai estudar um pouquinho de história, e essa perspectiva mudou minha vida. Eu quero, depois, no final, falar sobre como que a perspectiva histórica mexeu comigo e me faz estar aqui hoje, né? E querer cooperar com Portugal e com perspectivas em Portugal. Então, a perspectiva histórica vai mostrar como que a igreja avançou, alcançando os vikings, os bárbaros. A igreja se moveu, a coragem que os discípulos de Jesus adentraram assim para que o cristianismo fosse o que é hoje. E quando a gente olha isso e essa inspiração de como a igreja chegou até aqui, o que Deus espera da igreja nesse tempo. E eu faço parte da igreja nesse tempo, e o que sobrou para mim, né? O que Deus quer de nós. E outra perspectiva cultural, eu vi que aqui na live tem um curso só sobre o pessoal que vem para Portugal, né, para entender como se adaptar à cultura daqui, enfim. Essa perspectiva trata um pouco sobre isso, não só em relação a Portugal, mas em todos os povos, e principalmente, assim, a gente ser confrontado com o que é minha cultura e o que é o evangelho. Então, aquilo que fere a minha cultura, eu posso abrir mão. Aquilo que fere o evangelho. Então, a gente aprendeu assim olhar, porque não tem jeito, a gente olha o mundo com os óculos da nossa cultura, né? Então, a gente brasileiro tem uma maneira completamente diferente de pensar e de ver as coisas dos portugueses. Mas se um português ofender a minha cultura, eu posso abrir mão disso. Eu posso abrir mão dessa ofensa, porque ele não ofendeu o evangelho, ele ofendeu a minha cultura. Então, eu posso aprender a cultura dele e mudar para alcançar portugueses, né? Então, essa questão, o Perspectivas traz esse confronto, assim. E a questão estratégica, que é onde nós estamos nessa missão de Deus e para cumprir o ID de Jesus, de Mateus 28, 18 a 20, e o que falta, né? Então, estamos nesse ponto. E quanto falta? E como a igreja pode se mover para alcançar isso que falta, né? Então, é isso.